Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos chegando aqui mais esse dia para juntos lermos mais um capítulo da Palavra do nosso Deus. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16. Abra comigo a sua Bíblia e vamos ler mais essa porção da Palavra do Senhor para o nosso enlevo espiritual. Versículo 1 do capítulo 16 de 1 Crônicas. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Verso 2. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Versículo 3. E repartiu todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Versículo 4. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Verso 5. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Verso 6. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Verso 7. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Verso 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Verso 9. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Verso 10. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Verso 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Verso 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Verso 13. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Verso 14. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Verso 15. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Verso 16. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Verso 17. O qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. Verso 18, dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Verso 19, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Verso 20, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Verso 21, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, verso 22, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Verso 23, cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Verso 24, contai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Verso 25, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que
todos os deuses. Verso 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Verso 27. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Verso 28. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Verso 29. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Verso 30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Verso 31. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Verso 32. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Verso 33. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Verso 34. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Verso 35. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Verso 36. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, Amém, e louvou ao Senhor. Verso 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo ordenara para cada dia. Verso 38. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jeduntum, e a Oza deixou por porteiros. Verso 39. E deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon. Verso 40. Para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar do holocaustos. E isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. Verso 41. E com eles a Emã e a Jeduntum, e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Verso 42. Com eles, pois, estavam Emã e Jeduntum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jeduntum estavam à porta. Verso 43. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Muito bem, queridos irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 16 aqui de 1 Crônicas, e para a nossa mensagem de hoje eu quero reler os versos 10 e 11. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente.
Meus amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, temos neste capítulo um salmo que Davi compôs para que os cantores levitas o cantassem em louvor a Deus perante a Arca da Aliança. Nesse salmo, Davi exalta a Deus de várias formas e também nos fala sobre o valor da oração, conforme os versos que relemos. Nos versos lidos, aprendemos sobre quando orar. Devemos orar continuamente, em todos os momentos. Dessa forma, devemos e podemos orar em casa, em horário específico ou não. Podemos orar enquanto dirigimos nosso veículo. Podemos orar enquanto trabalhamos. Lembrando que a nossa oração pode ser em voz alta ou apenas no pensamento. Assim como Ana orou lá no tabernáculo pedindo Samuel. A Bíblia diz que ela apenas mexia com seus lábios, mas não se ouvia a sua voz. Ela orava no coração e Deus ouviu e lhe respondeu. Aleluia! Deus ouve a oração demorada, mas ouve também a oração de apenas uma única frase ou palavra. Aleluia! Os salmos nos mostram que a oração produz alegria. Quando estivermos tristes, a melhor coisa a fazer é orar, pois quando falamos com Deus, a tristeza vai embora. Tiago, o apóstolo, confirma isso lá na sua carta, quando ele nos diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5, versículo 13. O salmo que lemos também nos ensina que, por meio da oração, buscamos a força do Senhor para a nossa vida. São muitos os momentos em que nos sentimos fracos, sem vigor, sem ânimo para prosseguirmos a caminhada. Porém, na oração, recebemos forças da parte de Deus e nos sentimos renovados. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, busquemos ao Senhor. Ore de joelhos, ore assentado, ore de pé, ore deitado, ore em voz alta, ore com a mente, ore em todo lugar. Ore em sua própria língua, ore também nas línguas celestiais, caso você já seja batizado no Espírito Santo. Se você ainda não é, busque, porque Deus vai lhe batizar e você também poderá orar nas línguas celestiais. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, é tempo de orarmos continuamente, pois os dias são tenebrosos. Somente na oração constante é que poderemos vencer a nós mesmos, vencer o pecado, vencer o mundo e ao inimigo das nossas almas. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Oremos, meus queridos, querido Pai Celestial. Te damos graças pela leitura de mais este capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem, Senhor, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Aleluia, nos exortando, Pai, a buscar a Ti, nos mostrando, Senhor, a nossa necessidade de estarmos sempre falando contigo, Pai, para que nós possamos vencer este mundo, para que nós possamos viver uma vida abundante. Ó Pai, nos desperte a cada momento para buscarmos a Tua face. É o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. E o nosso desejo é que Deus abençoe ricamente o seu dia, a sua família, seus projetos, que a mão do Senhor esteja sobre você. Lhe aguardo amanhã para lermos o capítulo 17 aqui de 1 Crônicas. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus.